Paulo, eu tinha falado da pergunta de US$ 1 milhão, mas na verdade a pergunta de US$ 1 milhão agora é essa que eu vou fazer para o Paulo, e fique ligado aí, você que está acompanhando o RHCast. Que é essa pergunta, Paulo: como acabar com a cigarrinha? Acho que essa é a grande pergunta, é o grande desafio hoje de vários produtores no Brasil, né? Essa é a pergunta: como acabar com a cigarrinha, Paulo? Se é possível acabar com ela, né? Então, na verdade é o seguinte, né? A gente não chega a ter esse propósito de acabar definitivamente com o inseto, até porque estaríamos imaginando um desequilíbrio na natureza, né? Mas a gente precisa trazer os níveis de população de cigarrinha realmente muito próximos para zero, porque ela é um inseto vetor. E inseto vetor, inclusive, é aceito pela comunidade científica. Qual é o momento de se entrar com uma aplicação para se fazer o manejo? Presença ou ausência, porque é inseto vetor. Então, a cigarrinha em si, como inseto direto, dano direto, herbivoria, é muito baixa. Agora, quando ela está infectiva, ou quando ela já se infectou com os agentes causadores das doenças do complexo de enfesamento, ela passa a ser hoje no Brasil talvez a principal praga da cultura do milho. Então, outra coisa que a gente pode fazer é eliminar a chance da manutenção dos agentes causais dentro dos ambientes agrícolas. E uma das principais ferramentas para isso é realmente a eliminação do milho tiguera. O milho tiguera é a principal ponte verde da manutenção dos agentes causais, porque só o fato de ter a praga não significa que nós estamos com um grande problema. O grande problema é quando ela está infectada pelos agentes causais. E agentes causais do complexo de enfesamento, que hoje são compostos por 2 bactérias da classe dos Mulicuts e por 2 vírus. Quando esses agentes causais estão inseridos no processo, aí o impacto econômico é enorme. Então, esses agentes causais, eles são considerados parasitas obrigatórios, ou seja, eles precisam, para sobreviver e manter a espécie nos ambientes, ele precisa de plantas vivas. E até que se prove o contrário, os agentes causais na natureza só ocorrem em plantas de milho. Então, a eliminação do milho tiguera é um dos principais fatores que vai determinar essa questão do US$ 1 milhão, né? Quer dizer, quanto menos quanto menos milho tiguera eu tiver numa região, menor é a chance tanto da praga sobreviver, porque a reprodução dela também só ocorre em plantas de milho. Então, além da gente diminuir a reprodução, a capacidade reprodutiva da espécie, e vai diminuindo a população, a gente também impede a permanência dos agentes causais das doenças. Então, eu diria para você, Marcelo, sem dúvida alguma, não existe uma única coisa para ser a resposta do US$ 1 milhão, mas eu diria para você que o grande peso nisso realmente é a eliminação do milho tiguera. Todas as áreas de milho paralelas que você disser, milho de campo de produção de semente, milho de inverno, milho de silagem, seja o que for, milho doce, milho pipoca, que é plantado fora de época, seja o que for, é cultura. E essa cultura acaba recebendo ainda manejos. Agora, milho tiguera não. Milho tiguera é aquela planta que nasce onde a gente muitas vezes nem vê. Eu mostrei hoje aí uma fotografia de uma das principais avenidas de uma das principais cidades de Goiás, produtora de milho safrinha. Uma avenida que eu tirei a foto no dia 2 ou 5 de fevereiro, em pleno emergência do plantio da safrinha, e ela estava lotada de milho tiguera na beirada. Lotada, e as plantas infectadas com os agentes causais. E nós nascendo milho naquele momento, naquela região. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Então, a eliminação do milho tiguera, eu diria para você, de todas as chaves, é a que a gente precisa realmente girar e dar partida. Ela vai ser, sem dúvida alguma, uma das principais ferramentas da resposta do US$ 1 milhão.